Capítulo 3. Ele as fez voar. Admirar a paisagem é maravilhoso, mas fazer parte do que é admirado é gratificante. No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Pois assim como a mulher provém do homem, também o homem nasceu da mulher. Mas tudo provém de Deus. 1 Coríntios 11, 11 e 12. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Jeremias 29, 11 e 13. Quando Deus estabeleceu o universo, revelou com ele quanto mulheres e homens são diferentes. Ambos revelam a sua imagem e são a sua semelhança, mas tanto em sua formação como em seu objetivo se diferem. Jesus mostra essa diferença a nós ao se relacionar com homens e mulheres no Novo Testamento. Naquele contexto, infelizmente, as mulheres eram vistas como inferiores, não podiam estar no mesmo ambiente que os homens, nem participar das mesmas conversas. Era mal olhada a mulher que, em um ambiente comunitário, tinha a ousadia de conversar com qualquer homem que não pertencesse à sua família. Estas deveriam ser tratadas de modo severo e restritivo, segundo a lei mosaica. Mesmo assim, o único homem totalmente divino se sujeitou aos cuidados de uma mulher pecadora e totalmente humana. Maria o amamentou, deu banho no Filho de Deus, o ensinou a andar, fez tudo o que uma boa mãe faria até que seu filho tivesse condições para iniciar o trabalho de seu pai na terra, motivo pelo qual veio ao mundo. Ele se sujeitou à humanidade para expor o quanto é acessível e não se porta com orgulho. Mesmo sendo Deus, veio como um bebê vulnerável e totalmente dependente dos cuidados de uma mãe. Diz a Bíblia que durante a idade adulta, enquanto conhecia pessoas e se tornava influente, Jesus se relacionava com muitos e compartilhou de uma amizade muito profunda com 3 de seus seguidores, que eram irmãos, Lázaro, Marta e Maria, como é apresentado nos livros do Novo Testamento. Ele ficou muito próximo dessas mulheres e, por isso, elas aparecem em vários textos da Bíblia, inclusive em episódios de exortação. Jesus as amava demais para deixá-las como elas eram. Ele queria extrair delas a mulher da essência, aquela que Deus as criou para ser, lapidada conforme os seus princípios. Seu objetivo era fazê-las concluir as etapas de metamorfose, para que pudessem fazer reviver quem nasceram para ser. Jesus exortou Marta quando ela pediu que sua irmã ajudasse nos serviços de casa e deixasse a presença dele. Lucas 10, 38 a 42. Maria havia escolhido a boa parte quando decidiu não fazer os serviços domésticos naquele momento, mas em vez disso sentou-se e optou por desfrutar da presença de Jesus. Por isso o Senhor a defendeu. Maria revelava o quanto se importava com os assuntos sobre a vida eterna. Marta o serviu naquela tarde e recebeu a lição que Jesus queria que a tocasse. Você deve fazer seus trabalhos domésticos, mas não precisa fazê-los enquanto eu estiver aqui. O que eu tenho para dar a você agora é muito mais importante do que os serviços que você pode me oferecer. Jesus, sendo Deus, se relacionava com as pessoas, entendendo exatamente a intenção do coração de cada uma delas, sem que precisassem expressar em palavras. Ele conhecia o coração de Marta e queria que ela entendesse que a sua melhor versão não poderia ser construída por meio do que ela poderia lhe oferecer, mas ela a alcançaria ao aceitar o que Deus poderia oferecer a ela. Maria, irmã de Marta, foi um exemplo de mulher carinhosa e humilde. Ela foi ao encontro de Jesus enquanto ele conversava com os fariseus. Estava passando por um momento de extrema tristeza, pois recebera a notícia de que Cristo enfrentaria a cruz em breve, e diante deste desamparo, foi ao seu encontro para oferecer-lhe um óleo perfumado muito caro. João 12. Ela queria mostrar o quanto Jesus importava para ela e o quanto ela estava disposta a fazer e dar por ele.
Este óleo perfumado tem o valor estimado de 300 denários, que era a moeda usada na época. Um denário representava o mesmo que uma dracma e era o equivalente a um dia de trabalho. Com este valor, poderia ser comprado 8 quilos de pão, ou seja, provavelmente ela estava dando a Jesus todas as suas economias. Derramou sobre ele seu tempo e seus esforços, em agradecimento ao que ele faria por ela. Maria, naquele momento, entregou a Jesus o que ela tinha de mais precioso, enquanto ele estava prestes a fazer o mesmo por ela, entregando sua vida pelo perdão das suas falhas. A intenção de Maria não foi causar escândalo diante dos fariseus. Ela só precisava expressar neste ato simbólico o valor que Cristo tinha para ela. Mesmo assim, foi exortada duramente pelos religiosos. Jesus sentia a dor daquela mulher porque também a amava. Por isso, o recebeu com carinho e o respeito que merecia. Naquela tarde, Jesus usou do julgamento dos fariseus para ensinar a eles o valor simbólico daquele gesto. Enquanto eles conversavam sem ninguém dar importância, Maria foi capaz de despejar em Jesus a especiaria mais rara, sem querer aplausos ou holofotes. Seu gesto foi extremamente sincero e valoroso. Cristo também influenciou a vida de Maria Madalena. A Bíblia não relata o momento exato da sua conversão, mas sabemos que ocorreu por meio da libertação que Jesus fez, pois nela habitavam 7 demônios quando o Senhor a encontrou. Marcos 16:9. Esta mulher não era uma de suas discípulas, talvez porque dentre eles só haviam sido escolhidos pessoas do sexo masculino. No entanto, Maria Madalena se tornou uma de suas seguidoras fiéis. Ela o admirou e deu graças ao Senhor por tudo. Aquele encontro havia mudado a vida dela completamente. Esta mulher foi fiel até a morte de Jesus e presenciou a ressurreição de seu corpo. Foi escolhida para nascer novamente por meio da salvação e pôde ver Cristo renascendo também, para concretizar o plano da redenção nela e em nós. O processo que esta moça viveu até se encontrar com Cristo não deve ter sido fácil, mas com toda certeza foi uma transformação admirável para quem acompanhou de perto. Em sua essência, ela era uma mulher com as 10 dracmas, mas as havia perdido por causa de sua triste vida de pecado. Depois de se reconciliar com Deus e com ela mesma, por meio do propósito que Cristo tinha para sua vida, a bendita Maria se reencontrou. Fez renascer sua vida como uma mulher redimida, perdoada e completa. Ela passou pelo casulo e foi liberta, reencontrando-se novamente. Depois do processo, como uma mulher transformada e inteira, exatamente o que ela nasceu para ser. No livro de João é relatado também sobre o encontro de Jesus com a mulher adúltera num momento de condenação. Aquela moça nasceu novamente por meio do seu perdão e ato de carinho. Cristo a encontrou na arena onde iria sofrer sua sentença, onde o povo a havia levado à força para ser julgada pelos religiosos. Ela deveria estar muito envergonhada diante do povo, seus amigos e familiares. Alguns minutos antes, estava na cama de outro homem às escondidas, e agora estava seminua na frente de todos, esperando pela sentença de morte. Jesus, que estava por perto, viu naquela mulher algo que mais ninguém podia enxergar naquele momento, a sua essência como filha. Ele sabia que poderiam acusá-lo pelo que faria, mas mesmo assim fez o que era justo na visão do Pai. Livrou a mulher daquele fardo e a fez enxergar que não cabia a ela receber as consequências pelo seu pecado, assim como não cabia aos religiosos condená-la. Jesus disse: Mulher, onde estão os que te acusam? João 8:10. Diante deste cenário, na frente de todos, ele esteve ao lado dela e a salvou sem condenação, apenas com um único conselho: vá e não peques mais. Com este renascer em sua vida, antes e depois de Cristo, percebemos a visão do Senhor sobre nós também. Uma visão além do que as pessoas podem enxergar. Jesus vê o que o homem não consegue, e por isso, em suas palavras, não há julgamento. Ele a viu não como uma pecadora, mas como uma mulher que manifestava sua imagem e era sua semelhança. Uma filha que precisava se reencontrar com a sua verdadeira identidade. A simplicidade de uma mulher constrange o coração do Senhor.
Seu amor e sensibilidade atraem seu orgulho e admiração. Jesus foi tocado, delicada e discretamente, por uma moça e esse ato foi tão profético que pôde restaurar sua vida toda. A mulher do fluxo de sangue sofria com esta enfermidade constantemente já havia 12 anos, e por todo esse tempo ela foi tratada como impura. Marcos 5. Em tudo onde tocava, durante todos estes anos, também habitou a impureza. Ela não estava autorizada a ir ao templo de Jerusalém, nem a adorar ao Senhor na presença da sua família por conta desta deformidade. Esta mulher não poderia sair em público e muito menos ser tocada por sua família, amigos ou ser amada por um homem. Sua vida pessoal, espiritual e física estava destruída, assim como deveriam estar suas esperanças. Mesmo depois de gastar todo o seu dinheiro buscando a cura, sem sucesso, ela creu em Jesus e sabia que poderia ser curada por ele se apenas o tocasse. Depois de muitos anos sem ir a público, ela sai procurando por Jesus Cristo, pois sabia que ele passaria pela sua cidade. Ela enfrenta a multidão que estava ao redor dele e toca em suas vestes. Naquele momento, Jesus percebe a diferença do seu toque em meio a todos os outros e diz aos discípulos que alguém o tocou com fé, e isso fez liberar dele poder. Ela se revela a Jesus, assustada, à espera de julgamento por aquele ato, mas sua resposta foi diferente da que todos esperavam. Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e sê curada deste teu mal. Marcos 5:34. Jesus entendia o sentido daquela mulher, conhecia seu passado e sabia da sua enfermidade por meio do conhecimento que vinha de Deus. Ele só tinha um desejo para ela. Queria que fosse livre para desfrutar da sua presença e das suas bênçãos completa e inteiramente. O anseio dele para com a vida daquela moça era que ela fosse livre para viver sua essência sem restrições ou julgamentos. Não porque poderia obter isso com dinheiro, mas porque poderia obter gratuita e imerecidamente pelo poder da sua graça. O capítulo 10 de Lucas relata um outro encontro de Jesus que mudou a vida de uma mulher. Era um sábado e estavam no período de culto. Jesus avistou naquele templo uma moça que era temente ao Senhor e comparecia frequentemente aos cultos para contemplar a Deus. Ela sofria por estar encurvada já havia 18 anos, por conta de um espírito maligno que tinha se apoderado dela e nada podia fazer para que se endireitasse de novo. Jesus foi ao seu encontro, sentindo a dor e a angústia daquela mulher, e a curou. Mais do que a libertação física, acredito que houve ali um mover de perdão vindo sobre ela. Provavelmente, os fatores que a faziam andar encurvada eram todos os pecados e amarguras que estavam acumulados em seu coração e que a reprimiam. Ela ia aos cultos por sentir o seu fardo e culpa, mas não encontrava a solução para livrá-la daquele sentimento. Aquela mulher havia perdido suas dracmas, mas naquele momento o Redentor as devolve, renovando seu relacionamento de intimidade com Deus e reestruturando a sua essência. Ali, ela encontrou a chave para a intimidade com o Senhor e pôde provar do seu amor incondicional. A graça de Deus nos alcança demonstrando que não é por nossas forças que podemos alcançá-la, mas porque Ele nos vê e nos presenteia gentilmente. Estes textos comprovam que nossa melhor versão não pode ser alcançada por outro caminho senão pela graça do Criador. Eu não poderia continuar este livro sem dar espaço a outra mulher que, assim como as outras, reencontrou-se consigo por meio de Jesus. Este ato deu poder para ela ressignificar o que o Senhor significava para ela, e desta forma pôde ver nela a mulher que Deus enxergava e não a que os outros diziam que ela era. É evidente nessa história o exemplo de que a honestidade pode restaurar seu relacionamento com Deus, e assim a perspectiva que você possui de si mesma. Em João 4, conhecemos a mulher que foi chamada de Samaritana, não porque remetia ao seu nome, mas porque um encontro com Jesus foi capaz de salvá-la, e por meio da sua fé, também a cidade inteira de Samaria recebeu a Jesus. O Senhor vai até o poço de Samaria ao meio-dia, a fim de descansar, enquanto os discípulos seguem para comprar comida. Lá, Jesus se encontra com uma única mulher. Ela tinha ido buscar água no horário de menos movimento,
provavelmente para não ser vista, pois não era uma moça de boa reputação. Jesus conversa com ela em João 4, 7 a 26. E por causa de alguns minutos em sua presença, a mulher é capaz de se reencontrar com a sua essência, aquela versão que sempre esteve ali, mas tinha sido esquecida e já não se passava de uma lembrança. Deus sabe quem somos verdadeiramente, por baixo do pecado, das justificativas, da mentira, do medo, dos traumas, por baixo de quem nos condicionamos a ser. Ele é capaz de nos devolver para nós. Somente nele descobrimos quem realmente somos, sem tudo que nos ofusca ou dispersa da nossa natureza. A forma como Jesus trata as mulheres é graciosa e gentil. Ele sente empatia por elas e revela isso quando as defende de todo tipo de acusação, sendo elas pecadoras ou enquanto tentam realizar boas ações. Ele as exorta em amor e mostra à sociedade quem elas são diante dele. Uma das particularidades fortes que aparecem nas mulheres é o desejo por acreditar. Nossa imaginação é forte quando o assunto é idealizar, e por isso, em certos momentos, cremos em mentiras, assim como Eva creu no que a serpente disse a ela. O que Deus faz em nossa vida, por meio do encontro com Ele, é devolver nossa sanidade, revelar quais são as mentiras que carregamos sobre nós mesmas e destapar os olhos para que possamos nos ver como Ele nos enxerga, na nossa essência integral, aquela que nascemos para ser. Você sabia que sem o encontro com o sol, uma borboleta não consegue voar? Pois bem, estamos aqui para trazer significado às coisas. Sendo assim, podemos dizer que você foi uma lagarta antes do encontro com Jesus. Por meio de Deus, recebeu o casulo como uma nova chance para se relacionar com Ele. Depois deste encontro, não era mais possível você ser a mesma. Por isso, repara em si e percebe sua forma alada, como a de uma borboleta. Você pode voar, porque Jesus e o Espírito Santo são os que a alcançam com amor e proximidade, dando-lhe forças para isso. Por causa deles, hoje você pode ser integralmente quem nasceu para ser, uma mulher que sabe admirar os novos horizontes que Deus dispõe ao seu alcance. Você é nova e inteira diante dele.